Gente amada, gente querida, você que curte o meu trabalho, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Hoje, como sempre tenho feito, vou responder a mais uma questão de uma querida dentre vocês. E a questão dela é a seguinte: Arli, querido, como perceber que o pessimismo está criando uma mazela em nossas vidas? Minha cara, a sua energia começa a ficar truncada. Você, sem perceber, vai entrando num estado de desvitalização. A sua respiração fica mais presa, a sua respiração diafragmática muito provavelmente vai ser trocada pela respiração torácica, porque a respiração do relaxamento, do bem-estar, é a diafragmática. Quando a gente entra em ansiedade, entra em medo, a respiração passa a ser torácica. E eu quero me referir aqui, não é um medo de uma forma genérica. Aquele medo que você tem diante de um perigo iminente, físico, a sua integridade física está sendo ameaçada, tem uma pedra rolando na montanha, vindo na sua direção, ou enfim, tem um obstáculo que você percebe que não vai conseguir transpor aquele obstáculo, você vai cair no chão, um perigo iminente. É claro que a sua respiração vai para a respiração completa, diafragma e tórax. Então, o diafragma é na parte mais baixa do pulmão e o tórax na parte média e alta do pulmão. A tendência é você encher o pulmão de ar para que você possa lidar com aquele obstáculo de uma forma muito mais vitalizada. Só que essa respiração, que começou no diafragma e ela se completa no tórax, não é para ser guardada por muito tempo, é para você agir na hora, diante do obstáculo, na iminência do perigo. Na nossa sociedade, o que acontece é que quando a gente tem alguma situação ameaçadora, a gente entra em estresse, em ansiedade, e a respiração fica torácica, porque a gente enche o pulmão na hora que fica sabendo da notícia, da encrenca que a gente vai ter que encarar, e até que a gente resolve, isso pode demorar uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, a respiração tende a ficar torácica e diafragmática só quando está dormindo, que a gente não controla. E aí você entra numa ansiedade, você vitaliza muito menos o seu corpo, porque a respiração fica mais comprometida, ok? A injeção, entre aspas, de vida no seu corpo diminui. Você tende a travar sua musculatura. Diante de um perigo iminente, a tendência é a gente travar aqui a musculatura que envolve ombro e cervical, para a gente proteger a cervical, encher o pulmão, ficar muito atento e resolver na hora. Só que nessa sociedade que a gente vive, em que o perigo existe, a qualquer momento ele pode te surpreender e te pegar desprevenido, e aí o que acontece? Você não resolve hoje, não vai resolver amanhã, não resolve porque não dá para resolver muitas vezes, e a tendência é você ficar com essa região aqui tensa e com a respiração sofrível, como eu falei, e você vai envenenando o seu corpo aos poucos, vai caindo a vitalidade. Então, quando você percebe que a sua vitalidade corporal está caindo, é hora de você passar para a respiração diafragmática, fazer relaxamentos focando na respiração diafragmática, porque isso vai aos poucos fazendo um movimento contrário do efeito do medo, esse medo persistente. Nós não fomos feitos tanto para lidar com medos que se prolongam. A gente foi feito para ter um medo, fazer aquele abastecimento de ar, aquele preparo muscular, tem adrenalina que é jogada no corpo para facilitar o enfrentamento ou a fuga, e pronto, está resolvido. Agora, na nossa sociedade, a coisa se prolonga e vai, e a gente vai se envenenando. A gente começa a entrar num processo que vai desembocar no estresse. Enfim, essa é uma das formas que eu sinto ser a mais importante de você perceber que você está se tornando uma pessoa pessimista, porque você está focada na sombra, está focada no medo, na insegurança. Ah, mas aí como é que eu vou fazer para resolver a questão? Relaxa, volta para você, a conexão do seu ser com o seu ego, volta para você, porque quando você entra nesse medo persistente, você sai de você. Você fica regida pelo medo. E o que mais nos beneficia diante da possibilidade de uma situação traumática é quando mantemos a conexão do nosso ego com o nosso ser. Ou seja, o ego fica ali ouvindo a intuição. Porque a intuição não é uma coisa que vem ou não vem. Diante de um perigo iminente, a intuição vem rápido. Ela vem na velocidade que precisa vir.
Às vezes o ego fica muito aflito e quer que a intuição apareça rapidamente. E quando o ego entra nesse desejo, nessa fissura, o ego passa a obstruir o advento da intuição. Por isso que o ego precisa estar relaxado. Por isso a meditação cria uma disciplina na gente, de modo a termos domínio sobre o nosso ego. Agora eu vou pensar, agora eu não vou pensar nisso, e não pensa. Ou seja, é um ego adestrado, entre aspas, porque ele é um bichinho selvagem. A essas alturas, ele já sabe que quando ele fica quietinho, a solução vem. E aí, a função dele é botar em prática aquilo que a intuição disse. Então, minha cara, essa é a forma que eu entendo como mais eficiente de percebermos quando estamos entregues ao pessimismo. Porque a gente está olhando tudo só pela via da sombra. A gente precisa ver tudo muito mais pela via da luz do que pela via da sombra. Eu acho importante ler para você aqui um capítulo do meu livro em que eu falo da felicidade. E por felicidade, quero dizer aqui, essa soltura com que você encara a vida, essa leveza com que você encara os perrengues e as coisas boas. Porque é a partir dessa leveza que nós vamos encarar os perrengues de uma forma muito mais leve e muito mais perceptiva em relação à solução que nós vamos dar para aquele perrengue que está acontecendo naquele momento. E também a olharmos para os perrengues como aprendizados. Os perrengues são muito valiosos. São praticamente sócios dos nossos mestres de luz. Atrás dos perrengues tem sempre a luz. Por isso eu criei aquela frase: diante de tudo que nos acontece, nós precisamos fazer a seguinte pergunta: onde está a luz por trás disso? E não paramos de nos perguntar até que a intuição traga a percepção com a resposta a essa pergunta. Vamos lá então. Felicidade requer habilidade. Essa vida é repleta de treinamentos voluntários e treinamentos involuntários. Situações adversas servem para o nosso aprimoramento através de superações que são sempre em relação aos nossos limites. Está aí o aprendizado. Os perrengues chegam como um treinamento para que a gente expanda a nossa força, a nossa presença para resolver os perrengues. Trazem crescimento para a nossa relação com a vida. É uma situação adversa estarmos diante de uma alegria, diante de uma realização, de um contentamento ou felicidade e não nos darmos ao direito de vivê-los integralmente. Ou seja, a felicidade se apresentou na minha vida, está tudo bem, está tudo legal, mas eu puxo o freio de mão. Olha, não se iluda com a felicidade, porque daqui a pouco vem um perrengue, aí você vai ver a realidade da vida, o que é uma ilusão, é uma tolice que naturalmente acontece quando a gente já está desvitalizado, quando a gente vem focando, acreditando, cultuando o pessimismo. Sim, porque o que mais temos são as restrições corporais à felicidade devido ao medo. Quanto maior o medo, maior é a trava. Podemos explicar isso de diversas formas, mas é impossível negar o quanto a manutenção desse estado de travamento nos impede de viver a nossa própria felicidade. Quanto maior o nosso estado de travamento, maior a inveja que desenvolvemos. Aquela inveja que nós desenvolvemos em relação aos outros que não estão travados. A nossa pequenez odeia a liberdade alheia, porque essa liberdade nos dá a dimensão da nossa covardia em relação à superação das nossas travas. Quanto mais próximo o convívio entre o travado e o destravado, maior o cerceamento corporal que o travado tenta exercer em relação ao destravado. É exatamente o que a repressão social faz com o gado humano. Feliz aquele que se dá ao direito de viver a sua felicidade, não obstante a repressão e o cerceamento coercitivo da sociedade. O tempo ensina que, a bem da saúde, é melhor fazermos isso em segredo. Se algo for bom para você e não lesar ninguém, faça isso em segredo e sem culpa. É exatamente o benefício imenso trazido pelo pleno exercício da nossa felicidade que viabilizará os convívios inevitáveis com os focos de repressão, de forma a sairmos desses focos de repressão quase ilesos.
Ou seja, a gente fica fortificado até mesmo para o convívio com aquelas pessoas travadas e que exercem em relação a quem está solto inveja. A pessoa travada acusa o destravado de egoísta. E tem toda a razão. Só que esse é o egoísmo saudável, não predatório. Inclusive, esse é o egoísmo curativo das mazelas trazidas pela repressão. Essa vida é repleta de treinamentos voluntários e não voluntários. Um dos treinamentos mais importantes é aprendermos a ser felizes, não obstante os repressores, cerceadores, manipuladores, invejosos, despeitados, inseguros, mal resolvidos, predadores, etc, etc, etc. Lembrando, sermos felizes, de preferência, em segredo. A liberdade afronta o travado. Como dizia o meu querido mestre, já falecido, José Ângelo Gaiarsa, a sociedade não tolera uma cara de felicidade. Minha cara, dessa forma eu concluo aqui a minha resposta à sua pergunta, torcendo para que essa resposta possa contribuir de alguma forma em relação à sua questão. Quero agradecer muito pela sua presença nas minhas redes sociais, quero agradecer muito também por essa pergunta e principalmente pela sua preciosa energia. Aproveito sempre para estender essa gratidão a todas essas pessoas encantadoras que frequentam aqui as minhas redes sociais, deixando uma amorosidade que é de derreter, como sempre falo. Boa meditação para nós, porque é ela que nos liberta. Foco no afeto.